Muito bom dia mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos. Uma ótima semana, estamos começando uma nova semana, já começamos, né? Hoje já é o segundo dia, segunda-feira, hoje são 20 de maio. Gente, como o tempo está correndo, viu? Hum, 20 de maio, nós já estamos chegando ao final do mês de maio para a honra e glória do Isso é nosso verdade. Deus. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Esse final de semana, como vocês sabem, eu viajei, fui ali ver a minha mamãe no interior. Meu irmão, queridos, orem por ele, Reinaldo, já tem 2 meses que ele não bebe, tá? Vocês, eu falo direto, gente, eu creio muito no poder da oração intercessora. Eu creio demais nisso, irmãos. E tem 2 meses que ele não bebe, tá? E aí o pessoal disse que além do coice, a queda, né? O carro atropelou ele na porta de casa. Machucou a perna, machucou, parece que quebrou alguns dedos do pé, mas está bem, né? O carro perdeu na porta de casa mesmo, irmãos. Mas Deus está cuidando dele. Agradeço as orações, continuo apelando para que continue orando, né? O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Muito obrigado por suas orações. Estamos juntos nessa guerra, né? É uma guerra, irmão, é uma guerra. Não é brincadeira, não. Mas aqui estamos nós iniciando mais uma madrugada com Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos dê forças, que nos capacite, que nos batize com seu poder. A chuva cerúlea, né? Para terminarmos a pregação, para que Jesus volte logo. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Eu quero convidar meu irmão Robson. Bom dia, Robson, para fazer essa oração de consagração. Nos apresente a Deus, amigo, em oração. Ok, bom dia, Mário, bom dia, irmãos. Bom dia, meu Oremos. amigo. Querido e eterno Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, aqui estamos mais uma vez, os nossos corações agradecidos a Ti por essa renovação de misericórdia em nossas vidas, Pai. E nesse momento, Senhor, aqui estamos reunidos para louvar e agradecer o Teu nome, pedindo ao Senhor, meu Pai, o perdão dos nossos pecados e o batismo com o Teu divino Espírito Santo. Vem, Pai, nos agraciar com esse ser celestial que nos convence e nos converte à tua presença. Que ele seja aqui no meio de nós, presidindo essa reunião. Essa é a minha oração e eu a faço. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Robson. Deus é Amém, contigo, Pai. homem de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Ele é digno de ser louvado. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Pronto. Não, peraí, irmão. Fechou aqui rapidinho. Vamos louvar o Senhor. Pronto. Agora vai. Eu não deixei. Eu deixei preparado e fechei. Como eu não sei. Mas louvar o Senhor. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos louvar o Senhor agora. Vamos lá.
Ele é digno, irmãos. Nosso Deus é digno, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Nós temos o privilégio de exaltar esse nome 4 horas da manhã. Que bom. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidar alguns amigos para estar conosco de coração nesse momento. Quero saudar com alegria minha irmã Zilma. Bom dia, Zilma. Abra seu áudio, minha amiga. Bom dia, graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Como é que você está, menina? Tá bem? O que não está bom vai ficar, irmão Mário, pela graça de Deus. Verdade, verdade, Silva. O que não está vai ficar. Quero convidar a minha irmã Ilza. Eu vi Ilza por aqui. Bom dia, Ilza. Abra seu áudio, por favor. Bom dia. Bom Bom dia a todos. dia, bom dia. Você está bem, né? Tô sim, graças a Deus. E quero convidar a menina da touca, a Toquinha. Quero convidar a Isso. irmã Cris. Bom dia, Cris. Bom dia. Você me acordou, rapaz? Vai dormir na cama, aqui não é lugar de dormir, não. Muito bem, meninas, vocês estão sendo convocadas, convidadas para orar nesse momento, tá bom? A irmã Amém. Zilma intercede, Zilma apresenta ao Senhor o clamor desse povo pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, não apenas aqui, né, no grupo, mas no mundo inteiro, onde estiver filho de Deus clamando que essa chuva alcance essas pessoas. E usar interceda pelos pedidos do varal. Então, vocês perceberam que o grupo ficou aberto sábado e domingo. Muitos pedidos chegaram ali, muitos. Então, intercede Isa, por esses pedidos. E você, Cris, interceda, Cris, pelos filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Muitos pais têm filhos que cresceram na igreja, mas hoje estão fora. Interceda para que esses filhos voltem para a igreja, voltem para Cristo, tá bom? Se você puder e quiser ficar de joelhos, eu vou me ajoelhar aqui, mas fique à vontade. Pai de amor e graça, digno de honra, de glória, de louvor e de toda nossa adoração. Eis-nos aqui, agradecidos pelo despertar e rendendo glória a Ti nessa madrugada. Estamos aqui mais uma vez, Pai, buscando o batismo do Espírito Santo de Deus. É nossa maior necessidade hoje. Verdade, Pai, Senhor. sabemos que nossa maior necessidade é o batismo do Espírito Santo, porque precisamos ser guiados por Ele. Então, estamos aqui em nome de Jesus, clamando ao Senhor que derrame sobre seu povo a unção do Santo Espírito. Estamos em muitas madrugadas aqui, há alguns anos já buscando, Pai. E fica a pergunta, por que ainda não temos alcançado essa bênção? Ilumina nossa mente, nos dá o entendimento do que está acontecendo, o que precisa ser melhorado em cada um de nós. Pois sabemos, Pai, que o Espírito Santo habita onde tudo está de acordo com seu querer e sua vontade. Mostra-nos o que temos que melhorar, ser corrigido. Será nosso apetite? O que será, Pai? O que for, ilumina nossa mente, nosso entendimento. Dai-nos a bênção de que estejamos preparados para receber a chuva seródia. Senhor, Amém. o Senhor está para voltar. Sabemos que o Senhor está vindo. Prepara-nos, ó Pai, com sua infinita graça e misericórdia. Derrama sobre o seu povo uma bênção especial. Unge-nos com teu Santo Espírito para sermos totalmente guiados no pensar, no falar, no calar, no agir. Mas que seja o Senhor a nos guiar. Ó Pai, dai-nos a plenitude do teu Santo Espírito. A nós aqui desse grupo, que nos consagramos a Ti em toda madrugada,
e hoje mais uma vez, mas também em todo o teu povo, onde tiver um filho e uma filha tua na face da terra. Abençoa, dai uma bênção, faz um diferencial no teu povo, Pai. Precisamos ser sal e luz como o Senhor deseja. E para isso, Pai, necessitamos do batismo do Santo Espírito. Amém. Derrama tua misericórdia sobre nós, porque misericórdia o Senhor tem muita. Precisamos que seja derramada sobre o seu povo. Todos os dias, as misericórdias se renovam. E nós pedimos, Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus, clamamos a Ti. Derrama sua bênção sobre o seu povo, Pai. Amém, Senhor. Dá-nos a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão quando entristecemos o seu coração. Estamos aqui nos consagrando a Ti. Esteja presente e aceita nosso culto nessa madrugada. E eu peço e agradeço em nome de Jesus, que Amém. nós estamos aguardando. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos deu, pelo dom da vida, Senhor, de ter dormido e acordado até aqui, o Senhor ter nos sustentado. Pai, neste momento, Senhor, toma todos os pedidos, Senhor Jesus, que foram feitos aí durante esse final de semana, a semana toda, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Como o teu povo está clamando por saúde, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, tome tuas santas mãos, Pai. Não só por saúde, Senhor, mas por tantos outros pedidos, Senhor Jesus, tantas outras súplicas, Senhor. Visita, Senhor, a cada família neste momento, Senhor, que está pedindo por uma cura espiritual, uma cura física, Senhor. Quantas famílias, Senhor, neste momento passaram a noite chorando, clamando, outros sem conseguir dormir, com problema de depressão, com a mente agoniada, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Quantas mães estão clamando aí para os seus filhos, Senhor? Quantas pessoas estão sofrendo neste momento, Pai? Toma cada pedido aí da madrugada, Senhor. Não só da madrugada, Pai, mas a cada pedido que a gente vê nas nossas igrejas, Senhor, pessoas novas, pessoas com problema de saúde grave, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Visita, Pai. Toma, Senhor Jesus, os pedidos também por falta de emprego, Senhor. Por favor, dá o pão de cada dia a cada um dos teus filhos, Senhor. Senhor, não deixe essas pessoas mendigar o pão. Toma também as pessoas que estão, os pedidos por casamento, Senhor. Por por renovação de aliança, Senhor. Quantas famílias estão sendo destruídas, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Visita cada lar neste momento, visita cada casa, Senhor. Pai, visita cada pessoa que está enferma, Senhor. Cada pessoa que hoje vai ao médico, que vai em Salvador, receber um relatório médico, levar um exame, Senhor. Por favor, visita essas pessoas, Pai, que ao receber um laudo negativo, essas pessoas venham a confiar em Ti, Senhor. Por Amém. favor, venha ser o médico dos médicos de cada uma dessas pessoas que estão necessitando. Mais uma vez, venha ser por nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, pelaquela lista daquelas crianças, Senhor, que graças a Deus isso já foi bem diminuída, já acharam as famílias, bastante crianças, Senhor. Por favor, toma cada um que necessita de Ti. Nos dá um dia na Tua paz, nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em tua santa divina presença, por misericórdia, Senhor, eu represento as mães que um dia tiveram teus filhos na tua santa presença, no teu santo braço de amor, e que hoje se encontram afastados de ti, Senhor. Que eles venham, ó Deus, retornar aos teus pés. Que o seu maior desejo seja retornar à casa do Pai. Muitos, ó Deus, têm sido enganados por um inimigo quando diz que estão distante da igreja, mas estão do lado do Senhor. Que eles venham, ó Deus, perceber o quão eles estão errados e distantes de Ti. Nesse momento, Senhor, muitos dos nossos filhos estão pela madrugada, não orando, não Te buscando, mas fazendo tudo aquilo que não Te agrada. Dai forças a eles, ó Deus, dai a luz. Toca mais uma vez, Senhor, com o Teu poder restaurador na vida de cada um deles, no coração e na mente, para que eles possam, ó Deus, dar tchau para as coisas do mundo e sentir um único desejo de voltar a Teus pés.
Não desistiremos jamais, ó Deus, pois sabemos que tem um Deus que intercede por eles também lá no céu. Aqui, ó Pai, representando a todas as mães e pais que também oram pelos seus filhos. Traze de volta, Senhor. Rogamos essa bênção maior, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meninas, Zilma, Ilza e Cris. Deus abençoe ricamente a vocês. Muito bem, nós vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutos a partir de agora, para que você, com um parceiro de oração, esteja intercedendo, estejam orando. A partir de agora, vamos estar liberando as salas simultâneas. 10 minutos. Vamos lá, Vitor. Muito bem, pastor. Bem-vindo a todos. É uma alegria retornar a essa casa, né? A Madrugada com Deus é uma casa, né? Uma igreja da madrugada. A É gente já chama verdade. de igreja da madrugada, né? Hoje tive o privilégio de orar com a irmã Hermê e a irmã Simone, né? Embora tenha uma interferênciazinha no som ali, mas estivemos juntos aí, orando ali, né? Pela família da irmã Hermê, pelo Simone aí. E estamos Amém. juntos. Uma alegria, né? Deus Uma, abençoe. uma no Rio de Janeiro e outra aqui na Bahia, né? Vila de É, Abrantes. Lauro de Freitas, né? Eu acho. Lauro de Freitas, Lauro exato. de Mas Vila de Freitas. Abrantes mesmo. É Vila isso de mesmo. Abrantes, exato. Pertence à Camaçaria ali. Ô, Mário, eu ainda me lembro quando a gente começou o trabalho em Vila de Abrantes, olha. Tem tempo isso, ó. É Que a mesmo? gente foi para lá distribuir folheto e fazer trabalho lá em Ah, Vila de Abrantes. sim, sim, Eu sim. estava aí em Camaçaria, eu morava aí na época que Nós começou. estávamos lá também. Nossa, É, exato. tem muito tempo isso. Mais de 30 anos, amigo. Mais de 30 anos, é verdade. 31 anos, para ser exato. É, É exatamente isso. Falando quando eu comecei a minha caminhada na igreja. Rapaz, que memória boa. me lembro. E hoje nós temos Eu lá fiz três parte dessa igrejas, né? história, graças a Deus. Vila de Abrantes tem 3 igrejas agora lá. Tem 3. Glória a Deus. E ali pela região próximo também, Frutos, né? São filhas desse trabalho ali. Cachoeirinha, aqueles povoados ali próximo de Vila de Abrantes. Mas muito bem, queridos, nós estamos estudando o livro de Daniel. Eita, que livro bom, viu? Livro profético do livro de Daniel. Aliás, não é todo o livro, né, pastor? Alguns capítulos são momentos ali, dizer, mas alguns capítulos, esse mesmo capítulo de hoje, a visão de um carneiro e um bode. Esse capítulo 8 aqui, pastor Robson, eu confesso que a vocês que eu não li ainda, tá? Hoje eu não li ele, também não li ontem. Na verdade, você tem uma sequência de profecias aqui que estão relacionadas, né? Você tem o capítulo 2, que é parte ainda da parte histórica do livro, profecia clássica. Aí você tem a profecia apocalíptica, que começa aí a partir do capítulo 7, né? Então, capítulo 7, você tem uma profecia. No capítulo 8, essa profecia é ampliada, não é? Mostrando aqui o surgimento de alguns poderes, principalmente aí uma menção aqui ao chifre pequeno, né? E a profecia que para nós é mais interessante, porque essa profecia ela tem a data do surgimento do movimento adventista, né? Porque você tem aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8:14. 8:14, né? Então Isso. você tem aí. É complicado, a gente vai pegar o capítulo 8, sendo que tinha que passar primeiro pelo 7, né? O capítulo 7 é muito interessante, mas não dá tempo, a gente não tem tempo para trabalhar aqui o capítulo 7, já é pouco tempo para qualquer coisa aqui agora. Isso. Mas o capítulo 8 de Daniel tem uma visão sobre o carneiro e o bode, como você disse aí, né? Mas Daniel, ele identifica, né, o carneiro e o bode, tá certo? Então ele fala aqui do terceiro ano de Belsazar, então você percebe aqui que Daniel, ele volta aqui no tempo, porque lembra que Belsazar, a história de Belsazar termina no capítulo 5. Tá lembrado disso? Isso. Capítulo 5 é o julgamento de Belsazar, é o fim do domínio babilônico, né? Belsazar morre naquele dia, quando o exército de Ciro invade a Babilônia, durante o banquete em que aparece aquela mão escrevendo na parede, né?
pesado foste na balança e achado em falta. Então ali termina. Mas aqui Daniel volta e ele relata um sonho, a visão, aliás, uma visão que ele teve, não é, no terceiro ano do reinado de Belsazar, né? Aqui Então ele ele se viu refere ao Império Medo-Persa, né, pastor? Medo-Persa, exatamente. Belsazar foi o último, ele era príncipe regente, na verdade, não era rei, o rei era o pai dele, né? Era Nabonidos. Ele era um príncipe regente, Nabonidos tinha saído e ele assumiu ali o trono. Por isso que quando ele vai para a interpretação da mão, da escritura na parede, ele diz que aquele que interpretasse a lei, as palavras que estavam ali, aquelas frases, seria o terceiro no reino, né? Seria o terceiro, não o segundo. Era o terceiro, por quê? Porque ele já era o segundo, né? Então, depois dele viria essa outra pessoa, que no caso foi Daniel quem interpretou, né? Mas aqui ele viu, não é, um carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, né? Aqui, essa referência aqui é o Império Medo-Persa, o carneiro aqui é a Medopérsia, não é? Depois disso, assim, aí esse carneiro tinha dois chifres, é muito interessante isso aqui, o qual ele tinha visto lá diante do rio, né? E esse carneiro, os dois chifres, é porque foram duas nações que se uniram, né? A Média e a Pérsia. Lembrando que depois a Pérsia toma, né? Ela tem a primazia sobre o Império Medo, né? Mas aí surge esse bode, né? Esse bode que vem, né? Enfurecido contra o carneiro, né? Ele vem esse bode aí e aqui diz que esse bode ele vinha sem tocar o chão. Isso fala da velocidade com que esse Isso. império ele conquistou. Você imagine que Alexandre o Grande, que foi o principal dos seus conquistadores, o principal dos seus imperadores, ele morreu com 33 anos. Quer dizer, com 33 anos de idade, Alexandre já era o imperador do mundo. Então foi muito rápida a ascensão do Império do Império Grego, né? Aí no caso aqui já representa o bode, simboliza aí o Império Grego, né? Que venceu os Medo-Persas e tomou o poder. Entretanto, aqui diz que esse bode se engrandeceu sobremaneira e de fato Alexandre o Grande foi um grande conquistador. Só que na sua força quebrou-se o grande chifre. Como eu falei, ele morreu muito novo, 33 anos ele morreu. E quando ele morreu, aqui diz que surgiram quatro chifres, né, para os quatro cantos dos céus. Aí, lógico, a história mostra para nós que quando Alexandre morreu, assumiu o poder os quatro generais de Alexandre que dividiram seu reino, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Né? Os quatro generais de Alexandre que dividiram o Império Grego em quatro impérios, né? Sendo que depois eles foram um tomando o poder do outro, mas o poder que se sobressaiu dentre eles foi o de Seleuco. Né? Você vai ter os reis Seleucidas, que são mencionados aí, inclusive na profecia do próprio Daniel. Né? Você tem Antíoco Epifânio, que é bem conhecido, que muitos interpretam como tendo sido a besta lá e que não é, e nós vamos depois ver que não é, né? E esses chifres aí cresceram também para os quatro ventos do céu, se estabeleceram, mas, diz aqui, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Eu quero dizer que essa expressão do verso 9 do capítulo 8 de Daniel, ela não está bem traduzida aqui. Por quê? Porque, na verdade, no hebraico em que foi escrito aí o livro de Daniel, né? Eu não estou lembrado se essa parte aqui é hebraico ou aramaico, mas na língua em que ele foi escrito, que agora não me recordo se foi no hebraico ou no aramaico, porque tem partes aqui que foram escritas em aramaico, a expressão, na verdade, a melhor expressão para essa frase aí não é de um dos chifres, mas de um deles, né? Quando diz aqui que saiu quatro chifres para os quatro ventos do céu, a próxima expressão diz assim, de um deles, mas de um deles o quê? De um dos chifres ou de um dos quatro ventos? De um dos quatro ventos. Se você interpreta como que saiu de um dos chifres, então esse poder teria que vir de um desses descendentes de um desses generais, né? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Mas não foi daí que veio esse poder que aparece agora. Ele vem de um dos quatro ventos, ou seja, de um dos pontos cardeais, de um dos quatro pontos cardeais, né?
Inclusive, essa expressão é o que eles chamam de um rapax legomenon. É o termo técnico. Por quê? Porque esta expressão ela só aparece na Bíblia aqui. Ela só aparece aqui no livro de Daniel. Ela não aparece em nenhum outro lugar. Em nenhum outro escrito do Velho Testamento aparece essa expressão. Mas ela diz que é de um deles. E nós entendemos, conhecendo a história, sabendo o que aconteceu, nós entendemos que aqui está falando de um dos pontos cardeais, surge um outro poder. Que poder é esse? Diz aqui que sai um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Não é? Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse o outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual eu entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós estamos estudando essa história na lição da escola sabatina, não é? Estamos estudando lá do grande conflito, essa história aqui da purificação do santuário que levou Miller àquelas interpretações que nós temos estudado lá em nossa lição da escola sabatina, não é? Então veja, o que representa o chifre pequeno? Que poder é esse que surge após o Império Grego? É muito importante a gente lembrar disso, irmãos. Aqui há uma sequência histórica de sucessão de impérios. Então, o primeiro império, qual foi? Nabucodonosor. O Babilônia. O primeiro Babilônia. império é Babilônia. O segundo império qual foi? Medo-Pérsia. O terceiro império qual foi? A Grécia. E qual é o quarto império? Bom, aí a história diz para nós. Quem é o quarto império? Quem é? Império Roma. Romano. Roma. Roma é o quarto império. Ok? Então aqui é o surgimento do Império Romano. Entretanto, esse império é diferente, porque Roma tem duas fases. Roma tem a fase civil, né? Mas Roma tem a fase religiosa. Então você tem dois impérios aí em um império, ok? E é interessante que esse chifre pequeno que surge aí, né? Aí agora está uma referência ao poder papal, né? E por quê? Porque aqui diz que esse império ele não se levanta apenas contra os exércitos humanos, não. Ele se engrandeceu até atingir o exército do céu. Então ele agora começa a lidar com questões espirituais e não apenas questões humanas e questões físicas. Não é? Está lidando aqui com coisas espirituais, porque ele se engrandece para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Aí agora faz uma menção, não é, a Jerusalém, a Israel, a questão religiosa, a questão espiritual. E ele atinge o exército dos céus, ele derruba o exército dos céus, ele se engrandece até o príncipe, ou seja, ele vai até o príncipe. Quem é o príncipe do exército do céu? É Cristo. É Cristo, isso. E aqui diz que ele tira de Jesus o sacrifício diário. Olha aqui agora, né? O que é o sacrifício diário, irmãos? É o tamide. O que era o tamide? Você lembra o que é o tamide? Era o sacrifício que era feito todos os dias no santuário. Lembra do sacrifício do santuário? Um cordeiro era morto que hora? Pela Pela manhã manhã e e à outro tarde. cordeiro à tarde. O que representava essa morte do cordeiro? Qual era o simbolismo desse cordeiro que era sacrificado cada manhã e cada tarde? O que é que se faz aí? Qual é o simbolismo? Qual é o significado disso? Né? Isso, aquele sacrifício diário, tamide, ele representava a intercessão de quem? De Cristo no A santuário intercessão de celestial. Cristo, exatamente. A intercessão constante do Senhor Jesus em favor do pecador. Então, quando o poder papal assume, né, o controle das coisas, aqui diz que ele tirou
o lugar do sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Por quê? O que é que o catolicismo romano, o papado, introduziu? Ele introduziu outros intercessores. Ele tira o lugar que é só de Cristo, porque a Bíblia diz claramente em Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas o que é que o papado fez? Introduziu a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, a intercessão dos padres. Você não ia mais direto a Deus, como Jesus ensinou. Volta àquela história lá da intercessão sacerdotal. E agora você, para receber perdão dos pecados, a quem você ia? Ao padre. Você ia para o confessionário. Ia lá para confessar os seus pecados ao padre e receber perdão. Inclusive, no período conhecido como a Idade Escura, a Idade Média, que está aqui, né? 1260 anos de domínio papal, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, que nós já estudamos lá na lição da Escola Sabatina, não é? Nesse período aí, até venda de indulgências aconteceu, né? Padres que vendiam certificado de perdão para a construção da Capela Sistina lá da Catedral de São Pedro. Então, quem já estudou o Grande Conflito lembra de Tetzel. Lembra de Tetzel? Estão lembrados do Tetzel, que era o representante romano que vendia perdão, saiu vendendo perdão nos países da Europa? Enriqueceu por isso. Você está entendendo? Então, veja, aí a igreja tirou de Jesus essa atribuição que é só dele. Não é? Tirou de Jesus. Por isso que diz aqui que tirou do príncipe do exército o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado por terra. Ou seja, ao invés das pessoas agora se dirigirem ao santuário que está no céu, as pessoas passaram a se dirigir aos padres, às igrejas, ao confessionário, às penitências, não é? A compra das indulgências. Então, tudo está aqui. Diz aqui que por causa das transgressões deitou a verdade por terra. Que verdades foram deitadas por terra? A verdade da salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, foi tirada. Não é? Não é à toa que Lutero, quando estava subindo lá a escadaria de Roma, ele ouviu uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. Porque até ali estavam, né, a salvação não era só pela fé, mudou-se, não é, a visão a respeito da salvação. A verdade foi lançada por terra, e não só essa verdade da justificação pela fé, mas outras verdades. Não é? Se introduziu na igreja a adoração de imagens, o culto aos mortos, e muitas outras verdades foram sendo lançadas por terra. A substituição do dia de guarda, do sábado pelo domingo. Lançou a verdade também, né, pastor? A hóstia sagrada. Exatamente, o sacrifício da missa, Isso. né? Então, quer dizer, foram coisas que foram substituindo a palavra de Deus, a tradição da igreja foi colocada como sendo superior ao assim diz o Senhor. Então, ele lança a verdade por terra. É aí aquele período em que as duas testemunhas vão testemunhar vestidas de saco, lembra? Isso, o período da perseguição. Exatamente, a palavra de Deus é retirada do povo, o povo não tem acesso à palavra. Eles dominam, eles controlam tudo. Então, esse período é descrito aqui nessa situação. E aí o anjo, né, vem e pergunta para outro: até quando vai durar essa visão? Até quando vai permanecer esse estado de coisas, esse domínio por esse poder, por esse chifre pequeno? Até quando o santuário será pisado? E ele então diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí ele faz uma referência aqui ao dia da expiação, não é? Porque estamos falando aqui numa linguagem do santuário, serviço diário e agora purificação do santuário. O serviço diário acontecia, como o próprio nome já diz, todo dia. E o dia da expiação acontecia uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês. Não é? 10º dia do 7º mês era o dia da expiação, que era o dia de juízo. Aí você tem a cena do juízo, que vai entrar também aí na pauta, que acontece lá, você volta aqui para o capítulo 7, você tem no capítulo 7 a cena do juízo, não é? Ele vai ter aqui o quarto animal, que é Roma, não é? Aí você vai lá no capítulo 7, dos versos 24 em diante, ele diz: os 10 chifres são 10 reis, não é? Depois vem um outro reino, que será diferente dos primeiros reis, que abaterá 3 reinos. Aqui é uma referência ao chifre pequeno, é o chifre pequeno que se levanta e derruba 3,
Quem são esses três? Os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que são três povos que foram destruídos pelo poder, por influência do poder papal, não é? Para que Roma se estabelecesse como a igreja principal do império. Então, esses três reinos esses três povos são dizimados, foram destruídos, porque eles não se submeteram a Roma. Não é? Então eles são destruídos e há a ascensão desse chifre pequeno que se levanta e diz aqui: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Não é? Então aí está. Agora, só que depois disso, aí vem a cena que está lá no capítulo 8 e também está no capítulo 7. Será tirado o domínio dele, não é? E aí se assenta o tribunal, aí vem a cena do juízo que eu falei aqui, não é? E o reino vai ser dado aos santos do Altíssimo. Então você tem a cena do juízo aqui também, tá certo? Então, depois de 2.300 manhãs, viria o juízo. Aqui é uma referência ao começo do juízo investigativo, né? Daniel ficou preocupado com aquela visão e tal, mas o anjo Gabriel foi enviado, aí você tem aí já a partir do verso 17, 17. não é? Gabriel sendo enviado para esclarecer, mas ele disse para Daniel uma coisa, ele disse: Daniel, olha, entenda uma coisa, essa visão é para o tempo do fim. Ô, pastor Essa Robson, visão não vai acontecer nos seus dias. me tira uma É para... dúvida. Quando Daniel, no verso, eu estava lendo aqui, o senhor comentou, eu li o verso 16, ou perdão, o verso 15, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Não é? Ou seja, Daniel não entendeu o que estava de fato ali diante dele. Exato, Daniel não entendeu. O Não anjo entendeu. vem e diz: Daniel, fica tranquilo, isso aí não é para o seu tempo, não. É lá para o pastor Robson, para o irmão Mário, para a Zilma, é lá na frente. Exatamente, É lá para o tempo do fim. Ele não entendeu. exato. Não entendeu porque, na verdade, para Daniel, isso está muito avançado, né? É lá para o Isso final do tempo, então tem muito acontecimento que teria lugar que no tempo de Daniel ainda não tinha lugar. não tinha Tava, lugar, Daniel, exatamente. nós temos que nos situar aqui quando foi que Daniel viveu. Vocês sabem que ele viveu aqui no tempo do reino da Medopécia, aqui é no tempo da Medopécia. Daniel não alcançou Roma. Daniel, ele viveu até o tempo da Medopécia, ok? Ele não viu isso aqui acontecer. Ele viu a queda do Império Medo-Persa, mas ele não viu a queda do Império Grego, né? Ele já não estava mais vivo nesse período. Daniel não atua no Império Grego, ele só atua até o Império da Medopérsia, né? Então, por isso que ele falou, o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, é para o tempo do fim, tá certo? Aí ele esclarece quem são os reinos, aí ele diz: olha, os dois chifres, o carneiro com dois chifres, os reis da Média e da Pérsia, o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande é o primeiro rei, né? O tecido que é bem. Então, Daniel, isso aqui ele entendeu. Isso aqui ele entendeu. Isso aqui foi dado a Daniel entender o que é que estava acontecendo na sua época, o que aconteceria na sua época. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, vai se levantar um rei de feroz catadura. E é interessante, ele diz, especialista em intrigas. Qual é a arma? Qual é a característica desse reino? É o engano, é a É, falsificação, o pastor entendeu? Robson, alguém perguntou aqui, ele está lendo o verso 23 do capítulo 8, viu, irmãos? Essa é a última parte Exatamente. aí. 23 Mas aqui no em fim diante. do seu reinado, quando os Prevaricadores. prevaricadores acabarem, levantar-se-ão um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. É o verso 23. Exatamente. Então aqui fala que ele é especialista em intriga, e diz o verso 25, por sua astúcia nos seus empreendimentos, toda a artimanha que foi, né, feita pelo poder papal para tomar poder, para ter poder, para se engrandecer, e através do engano, né? Olha aí, da mentira, né? Mistura a verdade com a mentira, domina, tem o conhecimento da palavra, a palavra estava nas mãos deles, então eles vão conduzindo, tá certo? Ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes,
mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O príncipe dos príncipes é Jesus, e não é à toa que Lutero e os reformadores do século XVI chamaram o Papa de o anticristo. Por que o Papa é considerado o anticristo? Aí ele diz aqui, porque embora ele queira se parecer com Cristo, ele está tomando o lugar de Cristo, porque o anticristo não é só aquele que é contra Cristo, mas é também aquele que se coloca no lugar de De Cristo, Cristo. não é? No lugar de Cristo. E, de fato, é o que aconteceu com a igreja. A igreja assume o lugar de Cristo, a salvação. Inclusive, há uma declaração da Igreja Católica que diz que não há salvação fora da igreja. Isso, eu já tive a oportunidade de ler isso, pastor. É, eles dizem, é uma afirmação católica, não há salvação fora da igreja. Ou seja, a salvação está na igreja, e nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade. Igreja nenhuma salva, A nenhuma. salvação está em Cristo e não na igreja, seja na católica, na adventista ou em qualquer outra. Salvação está em Cristo e não na igreja. Ô, pastor Robson, Não eu vi, existe salvação fora de Cristo. Foi isso quem disse. Então, isso é contrariar o que Jesus disse. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, a salvação não está na igreja, não está em nenhuma denominação cristã, a salvação está na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E quando a pessoa diz que não há salvação sem mim, ele está assumindo o lugar de quem? De Cristo. E é interessante que essa é a expressão usada para o Papa. Ele é o quê? O vigário de Cristo. O vigário de Cristo. O que é vigário? Vigário é substituto. Eu pergunto, e Jesus tem substituto? verdade, pastor, não faz sentido nenhum, nenhum. Ô, pastor Não Robson, há substituto para Jesus. eu vi um comentário do pastor Alberto Tim, isso já tem um tempo, ele explicando esse capítulo 8, a visão de Daniel, o senhor falou aí, comentou, é, quando ele não entendeu, porque essa visão de Daniel, pastor, ela vai até o tempo do fim, até a volta de Jesus. Exato. E Exato. Então, ele viu Daniel não coisas. tinha os elementos que nós temos hoje. Isso, exatamente. Então não foi só uma visão, irmãos, daquele período. Daniel viu o fim da história por completo. Ele viu Exato. coisas que nunca. Mas aí o que está acontecendo? Ele não entende. É por isso que o anjo vem. Daniel, fica tranquilo, relaxa aí, porque isso não é para o seu tempo, não é lá para o tempo do fim. O que você está vendo aí vai acontecer ainda. Então ele viu o nosso tempo, ele viu a nossa época, ele viu coisas que na mente dele deixou ele bem confuso. Exatamente. E olha o que ele diz aqui: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Isso, exatamente. O pastor Alberto Olha Tim lá, fala justamente isso. Olha, tu fica, tu fica ele na tua aí, viu, Daniel, que não é para ter é, tempo, não. ele viu aviões, ele viu tudo isso aqui, irmãos, e não entendeu nada. A visão que Daniel, eu penso dessa forma, quando ele diz assim, o que Daniel viu, na mente dele foi uma tremenda confusão, porque ele não estava entendendo o que estava vendo. Ele viu coisas que Exatamente. não era da sua época. E nós Exato, exato. somos esse período agora que Daniel viu. Exatamente. Muito bem. E aí a visão termina com essa declaração do anjo, e Daniel então ficou doente por algum dia, mas depois se levantou e cuidou do negócio, mas ainda ficou dizer aqui, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Claro que no capítulo 9 você vai ter uma continuação com maiores detalhes dessas visões, né? Porque aqui, o que é que acontece na profecia aqui em Daniel? É que Deus vai dando a visão, depois ele vai dando outra visão que se refere ao mesmo assunto com mais detalhes. A visão vai sendo ampliada, a profecia vai sendo ampliada, não é? Com mais detalhes. Qual é a nossa vantagem? É que nós vivemos num tempo que a maioria dessas coisas já aconteceu. Então nós temos os elementos para saber o que foi, não é? Lembrando que existem maneiras de se interpretar a Bíblia e mesmo os estudiosos hoje, eles têm divergência com respeito à interpretação. Não é? Por exemplo, esse chifre pequeno é interpretado pelos preteristas, não é? Lembrando aqui os métodos de interpretação, né? O preterismo, os mais usados, né? O preterismo, o futurismo, o historicismo. Não é? Então, nós acreditamos que nós somos da linha historicista, nós acreditamos que a profecia se cumpre ao longo do decorrer da história, não é? Mas aqueles que aplicam para o passado, os que aplicam para o passado, eles aplicam essa profecia do chifre pequeno a Antíoco Epifânio, mas Antíoco Epifânio não se enquadra nessa profecia.
As características deste rei não se enquadram com Antíoco Epifânio, começando que Antíoco Epifânio não era cristão, e aqui está falando de um poder que era religioso, Religioso, não é? exatamente. Então, e tem outras características que não se enquadram, o tempo do reinado, os ataques que foram feitos, não tem a ver com Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, não, ele atingiu a igreja, mas ele atingiu o povo de Deus, mas não atingiu o príncipe dos príncipes, ele não tirou o lugar de Jesus, não é? Como fez o papado. Então, essa profecia só se enquadra aqui na história papal. Então, está definido aqui, ok? E vamos prosseguir aí depois. É pena que a gente não vai passar no capítulo 9, né? O capítulo 9 é um dos mais interessantes aqui de Daniel, porque ele aqui tem detalhes cronológicos que são importantíssimos, irmãos. Eu recomendo você leia com carinho aí, leia os comentários, porque no capítulo 9 você vai ter aqui a oração de Daniel, que é uma coisa extraordinária, né? A oração de Daniel, e depois você tem a revelação do tempo do Messias, não é? Das 70 semanas, o tempo determinado para os judeus, e a cronologia, como ela acontece exatamente como foi predita por Deus. Não é? E é interessante que alguns estudiosos dessa linha, como é que chama, da teologia liberal, eles dizem que Daniel ele não viveu no tempo que ele viveu, que ele disse que viveu, né? Daniel é recente, provavelmente uns 200 anos antes de Cristo, mas não foi isso, é uns 800 anos antes de Cristo. Mas Daniel, 200, mesmo que tenha sido 200 anos, Daniel fala de coisas que iam acontecer no começo do primeiro século, né? Até o fim do tempo, ele predisse coisas e as coisas aconteceram, né? Então, é porque eles querem colocar Daniel como sendo alguém que viveu, né, nesse período que ele está descrevendo aqui, mas Daniel viveu muito tempo antes disso, né? Como se fosse uma profecia pós-evento, né? Aquele negócio que o camarada escreve como se ele tivesse vivido antes, mas na verdade ele está vivendo agora, né? Eles querem aplicar isso para Daniel, mas não se sustenta, e até porque, mesmo que ele fosse da época que eles querem colocar Daniel, mesmo assim ainda seria um milagre ele saber o que ele sabia e dizer as coisas que ele disse, Exato. Não faz né? sentido, não, pastor. Não Então faz. não tem, Mesmo porque o não tem período, lógica. por exemplo, de Malaquias até Mateus foram 200 anos, não teria como. Daniel foi bem antes. Bem antes. Não, foram 400 anos sem 400 profeta. anos, isso. 400 anos sem profeta. Não tem Então, como. mas é interessante, e o capítulo 9, que será o de amanhã, dê uma olhadinha lá, porque aqui está o ministério de Pastor, Cristo, a morte de Cristo, o nós fim do vamos, período de Deus, e vem até nós, vai até nós, 1844. nós vamos fazer o seguinte: quarta-feira nós vamos estudar o capítulo 9. Nós vamos dar uma desfigurada aqui e quarta-feira estudaremos o capítulo 9. Eu fiquei muito interessado nisso aqui. Então, quarta-feira, pastor, nós não vamos estudar o capítulo 10. Nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. Ok? E aqui nós vamos encerrando, pastor Robson, que coisa incrível, viu? Pena que o tempo não deu, o senhor teve que correr aí para trazer esclarecimento, mas foi muito bom, muito rico em detalhes para a honra e glória do nosso Deus. E mais uma vez nós ficamos, eu sou encantado pelo livro de Daniel. Daniel e Apocalipse são os dois livros da Bíblia porque são Eu proféticos. recomendo, Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel, do pastor Mervyn Maxwell, né, de Maxwell. Muito bom. Né? O pastor Arilton Oliveira também escreveu um livro sobre Daniel, eu até tenho também o livro de Daniel, né? O pastor Arilton escreveu um livro também sobre Daniel, e tem vários, nós temos muitos materiais bons aí. Né? Muito Claro que ainda material. tem coisa aqui de Daniel que há divergência entre os teólogos, né? Os especialistas, então eles divergem de alguns aspectos, entendeu? Então é bom a gente. Porque tem coisa que não aconteceu ainda, tem coisa que não adianta você ficar especulando, não. A gente não sabe mesmo. É Ninguém sabe verdade, como é que é vai ser. verdade. Um diz uma coisa, outro diz outra, mas há aquela questão dos 8 reis, lembra? O oitavo rei, há uma discussão, há linhas diferentes, mesmo dentro do adventismo. Nós temos teólogos adventistas que divergem em alguns pontos aí, alguns detalhes da profecia. E a gente só vai saber de verdade quando se cumprir. Como Não se adianta. cumprir? Porque são períodos que ainda não aconteceram. Exatamente. E tudo isso, pastor e demais irmãos, trazendo para um resumo da ópera do capítulo 8, capítulo 7, capítulo 9, só resume em uma coisa: Cristo está voltando. A história mostra, os sinais indicam que Jesus está bem perto de voltar. Com certeza. E uma outra coisa, Mário, que é muito importante a gente lembrar.
Uma outra coisa que essas profecias indicam também o que é que Deus está no controle da história. Isso, pastor, exatamente. Deus está no controle da história. Não é o homem que determina o curso da história, não é Deus. O homem tem influência, tem, mas quem determina o controle, o curso da história e o desfecho da história não é o homem, é Deus. Quem está conduzindo é aquele que não falha. Exatamente. Eu estava aqui ouvindo o senhor e olhando, né, aqui as pessoas que estão com as telas abertas, eles nem piscam, pastor. Zilma está ali de um estado que, sabe, captando tudo ali, Marlene, a irmã Maria. Nossa, é maravilhoso, pastor. Estudar a Bíblia com quem sabe, guiado pelo Espírito Santo, é maravilhoso. Nós vamos encerrar, pastor, cantando essa linda canção, porque é como o senhor disse agora há pouco, né? E a gente acabou confirmando, e é verdade. Todas as coisas estão convergendo para uma única situação, a volta de Jesus. Se essas coisas, né, pastor Robson, a gente sempre fala aqui, ó, se essas coisas não estivessem acontecendo, este livro seria mentiroso. A Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. Deus está de fato no controle de todas as coisas e vai terminar como ele disse: os filhos de Deus vencerão. Né? Ô, Mário, Pois e não, é pastor. importante a gente lembrar de uma coisa. Por que qual é o papel da profecia? É só para anunciar o que vai acontecer? Não. O papel da profecia é confirmar que a palavra de Deus é verdadeira. É para que a gente creia. A profecia foi dada. Ele disse assim, ó, eu estou falando antes para que quando acontecer vocês creiam. Creiam. Amém. Louvado seja Deus. Que maravilha. E Jesus vai voltar, queridos. Deus está no controle, nada está fora do seu controle. Quem está conduzindo a história é o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos Amém. aguardar com alegria a breve volta de Cristo, irmãos. Tudo indica que Jesus está voltando. Dentro do plano de Deus, nada está fora do lugar. Tudo está dentro do controle de Deus. E é o que nós vamos cantar agora sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Tenho em mim total confiança que em breve Cristo voltará com poder e glória, se manifestará e a terra toda em louvores se erguerá. Tenho cultivado a esperança que está na presença de Jesus. Não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda.
passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Louvado seja Deus, Cristo está voltando, queridos. A história prova que Jesus está voltando. Os sinais indicam que estamos caminhando para o fim da história de pecado deste mundo, onde Deus estabelecerá para sempre o seu reino eterno. E aqui estamos nós esperando, aguardando, anunciando e apressando a volta de Jesus. Pastor Robson, louvado seja Deus, mais uma vez nós agradecemos por estar aqui trazendo esclarecimento, nos ajudando, um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Lembre-se, queridos, Jesus vai voltar. Você queira ou não, acredite ou não, esteja preparado ou não, Jesus Cristo vai voltar. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que está no controle da história estará cuidando de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez a nossa gratidão. Encerre conosco, pastor, com uma oração, lembrando que quarta-feira estaremos estudando o capítulo 9 de Daniel. Vamos retroagir um pouquinho para compreendermos um pouquinho mais da história. Capítulo 9, quarta-feira, na madrugada. Pastor, obrigado mais uma vez e ore conosco nesse momento, amigo. Oremos então. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, por mais uma madrugada, nos ter despertado para estarmos aqui juntos, clamando pelo batismo do Espírito Santo. E por isso, em nome de Jesus, nós te suplicamos, Senhor, batiza-nos com teu Espírito. Dá-nos o conhecimento necessário, a sabedoria necessária para compreender a tua palavra. De maneira especial, nessa parte profética do livro de Daniel, nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a história não está aí solta ao prazer e determinação dos homens, mas o Senhor está conduzindo a história para o cumprimento dos teus propósitos na vida do teu povo. Oramos para que o Espírito Santo, além de nos dar sabedoria, nos dê o poder para viver uma vida digna, em harmonia com a tua vontade, e para que sejamos testemunhas tuas, da tua palavra. A profecia diz para nós que o Senhor falou é verdade, e que aquilo que está predito vai acontecer, e nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo para buscar o seu povo. Oramos tão somente para que o Espírito Santo nos mantenha firmados na palavra, na rocha dos séculos que é Cristo, que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que mantenhamos o nosso olhar em Jesus e andemos no caminho que ele traçou para cada um de nós. Seja conosco nesse dia. É um dia desconhecido para nós, mas já é conhecido para o Senhor. Por isso oramos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, conduza-nos em nossas escolhas, em nossas decisões, em tudo o que fizermos, para que a tua vontade seja feita em nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhinhos que aqui estamos, cada um daqueles que irá assistir em outro momento esse nosso encontro aqui, e que a tua palavra ela tenha poder em nossa vida, não só para transformar o nosso coração, mas também para nos capacitar a dar testemunhos do Senhor. Fica conosco, dá-nos um dia na tua presença, para a glória do teu nome, é o que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um dia agradável na presença do nosso Deus, que a paz e a graça do Senhor repouse sobre todos vocês. Um grande abraço, a gente se vê na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, em mais um encontro da madrugada com Deus, às 4 horas da manhã. Um grande abraço a todos.